Canal Áudio Cripto apresenta Software por Jason Lowry. Audiobook. Observação. Devido à sua extensão, esse capítulo foi dividido em 3 partes. Essa é a parte 3 de 3 do capítulo 4. 4.10 Segurança Estratégica Nacional. Antes de podermos abolir a guerra, precisamos entendê-la. Peter Turchin. 4.10.1 Modelando como a sociedade agrária moderna controla seus recursos. É possível modelar a guerra como um protocolo de controle de recursos. A seção 4.5 a 4.7 discutiu as diferenças entre o poder abstrato e os sistemas de controle de recursos baseados no poder físico. Essas seções discutiram como a sociedade agrária tenta usar o poder abstrato para substituir o poder físico. A palavra tentativa foi enfatizada porque as estruturas de controle de recursos baseadas no poder abstrato claramente tendem a entrar em colapso. Se o poder abstrato funcionasse corretamente como base para gerenciar recursos, não haveria tantos conflitos físicos. O fato de as guerras eclodirem sugere que o poder abstrato não é a única coisa que os seres humanos usam para gerenciar seus recursos, então precisamos atualizar nosso modelo. Para criar um modelo mais preciso para descrever como a sociedade agrária gerencia seus recursos, é necessário considerar o uso de competições de poder físico. Isso pode ser alcançado criando um modelo de estrutura de controle de recursos que incorpore tanto o poder abstrato quanto o poder físico. Com esse objetivo, um modelo híbrido de controle de recursos foi fornecido na figura 52. Esse modelo leva em conta o fato de que a sociedade agrária tenta usar o poder abstrato para gerenciar o estado de propriedade e a cadeia de custódia de seus recursos, mas frequentemente volta a usar o poder físico. Esse modelo contém os mesmos controladores dos modelos de controle de recursos descritos anteriormente e os combina em um único sistema. 3 ações de controle que merecem a atenção do leitor foram enumeradas e destacadas em roxo. A primeira ação de controle é subscrever. Como discutido anteriormente, todos tacitamente subscrevem a autoridade de controle do poder físico em virtude do fato de que ninguém consegue se desvincular da influência do poder físico. Não importa quais sistemas de crenças as pessoas adotem e não importa como as pessoas escolham projetar suas hierarquias de poder abstrato, ninguém que exerça poder abstrato pode se desescrever dos efeitos da autoridade do poder físico. Como explicado anteriormente, o poder físico é insensível, ele funciona da mesma forma, independentemente de as pessoas acreditarem nele ou simpatizarem com ele. Isso significa que nossas repúblicas presidenciais, repúblicas semipresidenciais, repúblicas parlamentares, monarquias constitucionais, monarquias semiconstitucionais, monarquias absolutas ou estados de partido único são igualmente subordinados ao poder físico e igualmente incapazes de escapar de seu impacto. Por essas razões, o poder físico é colocado acima do poder abstrato neste modelo de estrutura de controle. A segunda ação de controle que merece atenção especial é restringir, descentralizar, aplicar e legitimar. Como discutido neste capítulo, uma função de valor primário entregue pela guerra é permitir que as pessoas restringam e descentralizem fisicamente o poder abstrato. A guerra é a razão pela qual a autoridade de controle sobre a terra seca da Terra foi dividida entre 195 hierarquias de poder abstrato diferentes, o que agora chamamos de países. As fronteiras precisas dessas hierarquias de poder abstrato foram ajustadas muitas vezes nos últimos vários milhares de anos, mas a autoridade de controle sobre os recursos da Terra sempre permaneceu descentralizada globalmente precisamente por causa da projeção do poder físico. Além de restringir fisicamente e descentralizar a autoridade de controle sobre os recursos naturais da Terra, os projetores de poder físico também legitimam o poder abstrato exercido pelos projetores de poder abstrato. Isso faz referência aos conceitos apresentados nas seções 4.5 e ao exemplo de como os reis utilizam o poder físico projetado por seus cavaleiros para legitimar e convencer as pessoas a acreditar em seu próprio poder abstrato. Ao fazer com que os projetores de poder físico projetem poder físico no mesmo contexto da afirmação de poder abstrato do rei, o poder imaginário exercido pelo rei é mais fácil de ser mal interpretado como concretamente real. Tecnicamente falando, isso é uma correlação falsa positiva entre uma entrada abstrata produzida pela imaginação humana e uma entrada sensorial física produzida por um projetor de poder. No entanto, funciona na legitimação do poder abstrato.
Como muitas sociedades provaram repetidamente através de inúmeras rebeliões, revoluções e golpes de Estado, os reis são impotentes fisicamente na realidade objetiva compartilhada. Tudo o que é necessário para minar o poder abstrato e a autoridade de controle de qualquer pessoa com poder abstrato é simplesmente deixar de acreditar em seu poder abstrato ou contrapor o poder físico dos projetores de poder físico do rei. Sabemos que esse processo funciona porque é a razão pela qual as monarquias hoje são quase que inteiramente cerimoniais e têm praticamente nenhum poder abstrato, com uma grande exceção sendo o Reino da Arábia Saudita. A razão pela qual a maioria das monarquias hoje são quase inteiramente cerimoniais é porque os projetores de poder pararam de legitimar seu poder abstrato. As populações que viveram sob monarquias no passado ficaram tão cansadas da exploração e abuso de seu sistema de crenças que pararam de acreditar no poder imaginário do rei ou começaram a projetar poder real para contrapor o exército do monarca, assim deslegitimando o poder abstrato do rei. Se os reis realmente tivessem o poder que afirmavam ter, isso não teria acontecido. Mas uma série de guerras revolucionárias apresentou um caso muito convincente de que os reis não têm poder real, eles apenas têm poder abstrato. Por esse motivo, os projetores de poder abstrato foram colocados em uma posição inferior e mais subordinada aos projetores de poder físico neste modelo. A última ação de controle enumerada é solicitar a aplicação de legitimação. Esta é outra ação de controle tácita que é fácil de explicar usando o mesmo exemplo de rei e cavaleiro. Quando um rei ordena ao seu exército que execute sua vontade, o que ele está realmente fazendo é pedir aos projetores de poder físico para legitimar seu poder abstrato. A mesma coisa acontece durante praticamente qualquer forma de aplicação física. O poder físico é superior ao poder abstrato, o que significa que os projetores de poder físico são superiores aos projetores de poder abstrato. Além disso, as leis são apenas restrições lógicas imaginárias, não restrições físicas. Como as restrições imaginárias são demonstradamente incapazes de impedir fisicamente alguém de fazer qualquer coisa, as leis devem ser legitimadas fisicamente usando o poder físico. A solicitação de legitimação e aplicação física do poder abstrato é, portanto, implícita, não explícita, mas ainda assim uma solicitação. Como muitos governantes aprenderam da maneira difícil através de muitos atos de motim, os projetores de poder físico podem e frequentemente optam por deixar de aplicar ou legitimar o poder abstrato de seu governante. Quando isso acontece, a autoridade de controle que os projetores de poder abstrato têm sobre os recursos das pessoas desaparece. Inversamente, quando os projetores de poder abstrato optam por não legitimar os projetores de poder físico, a autoridade de controle dos projetores de poder físico não muda. Por essa e várias outras razões, sabemos que os projetores de poder abstrato requerem a permissão tácita dos projetores de poder físico e não o contrário. Essa verdade fria e dura é respaldada por uma história bem documentada de muitos governantes sendo derrubados fisicamente. 4.10.2 Duas maneiras para os oprimidos contrapor projetores de poder abstrato e físico. Usando esse design de estrutura de controle atualizado, podemos ver que ele revela duas maneiras para os membros escaparem da opressão se sentirem que estão em uma estrutura de controle de recursos abusiva ou exploradora. Se um membro está sendo oprimido por projetores de poder abstrato ou físico, independentemente de esses projetores de poder serem de um país vizinho ou do próprio país do membro, esses membros têm duas maneiras de contrapor sua autoridade de controle. A primeira maneira foi mencionada originalmente na seção 3.11. Os membros podem simplesmente se recusar a atribuir valor aos recursos que estão sendo controlados. Como exemplo, considere a moeda de reserva mundial, o dólar americano. O dólar é um recurso internacional controlado por uma hierarquia de poder abstrato apoiada pelos projetores de poder mais poderosos do mundo. As Forças Armadas dos Estados Unidos legitimam o poder abstrato de sua república presidencial, e em virtude da lógica de design codificada em suas regras de lei, essa república presidencial tem autoridade de controle executivo sobre o dólar. Embora seja certamente verdade que ambos os tipos de projetores de poder, o poder abstrato da república presidencial mais o poder físico das Forças Armadas dos Estados Unidos, tenham autoridade de controle sobre o estado de propriedade e a cadeia de custódia do dólar, isso não obriga ninguém a valorizar o dólar. Aí reside a chave para contrapor o poder dos Estados Unidos.
Hipoteticamente falando, se os Estados Unidos esquecessem como essa estrutura de poder funciona e se tornassem sistematicamente exploradores e abusivos com sua autoridade de controle sobre o dólar, por exemplo, se começassem a negar o acesso das pessoas ao dólar por meio de sanções ou a depreciar o poder de compra das pessoas através da inflação do dólar, então os membros poderiam contrapor tanto o poder físico quanto o abstrato dos Estados Unidos simplesmente não valorizando mais o dólar como sua moeda de reserva mundial. Por esse motivo, a ação de controle e atribuir valor aos recursos que os membros podem exercer parece pequena, mas na verdade é muito empoderadora. Se as pessoas responsáveis pelo dólar fizessem algo que motivasse os membros a exercer essa ação de controle e parar de valorizar o dólar, seu poder abstrato e autoridade de controle desapareceriam. Portanto, é fundamental para os Estados Unidos não fazerem nada que motive os membros a exercer essa ação de controle, senão correm o risco de perder seu poder. Os Estados Unidos deliberadamente se tornaram vulneráveis a esse vetor de ataque, convertendo o dólar de um sistema físico para um sistema de crenças abstratas nos anos 1970. Como tantas organizações antes deles, os Estados Unidos parecem ter perdido de vista o valor de restrições físicas ao poder abstrato. Ao converter o dólar de uma moeda denominada em ouro em uma moeda denominada puramente em bits de informação, os Estados Unidos converteram todo o seu sistema monetário em um sistema de crenças abstratas sem restrições físicas que o protejam contra a exploração sistêmica por pessoas de alto escalão que controlam a transferência e o armazenamento desses bits de informação. Além disso, as pessoas com poder abstrato e autoridade de controle sobre o dólar só o têm na medida em que as pessoas estão dispostas a acreditar nele. Porque o poder físico é irrelevante para garantir dinheiro que não existe fisicamente. Portanto, as pessoas não apenas têm a liberdade de escolher não atribuir valor ao dólar, mas também têm a liberdade de escolher não reconhecer o poder abstrato e a autoridade de controle das pessoas que controlam o dólar. Isso significa que todo o sistema de controle de recursos monetários do dólar é respaldado por nada além da fé no valor do dólar e o poder abstrato das pessoas que controlam o dólar. Claro, as pessoas podem perder sua fé rapidamente a qualquer momento, então é imperativo para os Estados Unidos não fazerem nada que motive as pessoas a perderem sua fé no dólar, o que significa que é imperativo para os Estados Unidos não negarem o acesso das pessoas ao dólar ou degradarem seu poder de compra. No entanto, na forma fiduciária, não há nada que restrinja fisicamente os Estados Unidos de fazerem qualquer uma dessas coisas. Essas dinâmicas de poder colocam as pessoas que têm controle sobre o dólar em terreno instável e tornam especialmente importante que elas tenham a disciplina de não negar o acesso das pessoas ao dólar ou degradar seu poder de compra. Essas pessoas devem ter cuidado para não fazerem nada que faça as pessoas perderem a fé em seu poder imaginário, porque se o fizerem, seu poder abstrato e autoridade de controle sobre esse valioso recurso abstrato poderiam evaporar rapidamente, não importa quão fisicamente poderosos os Estados Unidos sejam. O mesmo princípio se aplica a praticamente qualquer forma de recurso não essencial. Por exemplo, muitas pessoas usam tanto o poder físico quanto o abstrato para controlar o estado de propriedade e a cadeia de custódia de diamantes. Tanto o poder físico quanto o abstrato sobre os diamantes podem se tornar obsoletos simplesmente deixando de valorizar os diamantes. É claro, alguns recursos essenciais que os sapiens não têm a opção de não valorizar, por exemplo, alimentos, água, oxigênio. Nos casos em que os sapiens não têm a opção de escapar da opressão escolhendo não valorizar os recursos, a segunda opção para recuperar a autoridade de controle sobre o estado de propriedade e a cadeia de custódia de seus recursos é tornar-se seus próprios projetores de poder físico e impor custos severos e fisicamente proibitivos a seus opressores. Esta é a principal motivação por trás de todas as guerras. Porque o poder físico é desigual e inclusivo, qualquer um pode escolher se tornar um projetor de poder físico, independentemente de sua posição ou título dentro de uma hierarquia de poder abstrato existente. 4.10.3 O dilema da segurança estratégica nacional. Agora que temos um modelo geral da estrutura de controle de recursos da sociedade agrária, podemos revisar o tópico da segurança estratégica nacional. Membros de hierarquias de poder abstrato têm duas vulnerabilidades principais em invasão estrangeira ou corrupção interna. A primeira normalmente ocorre quando um ator beligerante estrangeiro usa o poder físico como base para seu ataque. A última normalmente ocorre quando um ator beligerante usa o poder abstrato como base para seu ataque. De qualquer maneira,
Ambas as vulnerabilidades têm a mesma solução e impor custos físicos severos ao agressor até que eles não tenham a capacidade ou inclinação para continuar seu ataque. Com base nessa percepção, podemos ver que as mesmas dinâmicas econômicas primordiais que se aplicam aos organismos selvagens e organizações também se aplicam à sociedade agrária. Isso faz todo o sentido, considerando como a sociedade agrária é literalmente uma matilha de animais selvagens, assim como qualquer outra espécie de animal de matilha observada na natureza. Portanto, podemos descrever a dinâmica da segurança estratégica nacional da mesma maneira que descrevemos o dilema do sobrevivente no capítulo anterior. Assim como qualquer outro organismo selvagem na natureza, cada nação tem um BCRA. O BCRA de uma nação é uma fração simples determinada por duas variáveis, o benefício de atacá-la, BA, e o custo de atacá-la, CA. BA é uma função de quanta abundância de recursos e autoridade de controle é oferecida pela hierarquia de poder abstrato de uma nação. Nações com economias grandes, altos níveis de abundância de recursos e quantidades substanciais de autoridade de controle sobre esses recursos têm um BA mais alto. No lado oposto da equação, CA é uma função de quão capaz uma nação é de impor custos severos fisicamente proibitivos a agressores. Nações com populações que são mais capazes e inclinadas a impor custos fisicamente proibitivos a agressores têm um CA mais alto. As nações que sobrevivem e prosperam são aquelas que gerenciam efetivamente ambos os lados de sua equação BCRA. Para evitar que seu BCRA suba para níveis perigosos, as nações devem encolher o numerador ou aumentar o denominador de sua equação BCRA. Eles devem encolher sua economia e autoridade de controle para diminuir BA, ou devem aumentar CA aumentando sua capacidade e inclinação para impor custos fisicamente proibitivos a agressores. Diminuir o tamanho da economia de uma nação não é uma solução ideal, então aumentar CA é a opção preferível. Se as nações escolherem aumentar sua economia sem aumentar CA a uma taxa igual ou maior do que a taxa com que BA aumenta, BCRA aumentará. Isso explica por que o pacifismo, ou seja, uma diminuição na inclinação de uma nação para usar o poder físico para impor custos fisicamente proibitivos a agressores, é uma ameaça de segurança sistêmica. Quanto mais pacifista uma nação se torna, mais alto seu BCRA subirá, mais provável será que ela seja devorada por predadores, seja na forma de invasão estrangeira ou corrupção interna. Para alcançar a sobrevivência a longo prazo, as nações devem manter o nível do BCRA mais baixo do que o nível perigoso do BCRA do ambiente circundante, ou seja, o nível que motivaria beligerantes a atacar. O espaço entre o nível do BCRA de uma nação e o nível perigoso do BCRA pode ser chamado de margem de prosperidade. Essa margem indica quanto uma nação pode se permitir que seu BCRA suba antes de correr o risco de ser atacada. A figura 53 fornece uma ilustração do dilema resultante da segurança estratégica nacional. À medida que a economia de uma nação se torna mais forte e mais abundante em recursos, seu BA aumenta. Isso faz com que o BCRA da nação aumente e se aproxime do nível perigoso do BCRA do ambiente. À medida que o nível do BCRA de uma nação se aproxima do nível perigoso, sua margem de prosperidade diminui. Isso cria uma dinâmica desfavorável, onde quanto mais bem-sucedida uma nação se torna, mais vulnerável ela é a ser invadida ou internamente corrompida. Para complicar ainda mais, uma nação não pode saber ao certo quanto de margem de prosperidade possui, nem o quão rapidamente ela está diminuindo. Isso porque ninguém pode realmente saber qual é o nível perigoso do BCRA do ambiente, pois é um fenômeno probabilístico que depende da capacidade e inclinação das nações vizinhas, e, portanto, está completamente fora do controle individual de uma nação. Tudo o que uma nação pode saber sobre o nível perigoso do BCRA de seu ambiente é que ele continuará a cair à medida que o ambiente se torna cada vez mais congestionado, contestado, competitivo e hostil. O dilema estratégico de segurança nacional coloca todas as nações em uma situação em que tem as mesmas três opções de resposta descritas no capítulo anterior. A opção 1 é não fazer nada para contrabalançar o efeito de seu aumento de BA. A vantagem dessa estratégia é que ela é mais eficiente em termos de energia. Isso ocorre porque a população efetivamente ignora suas responsabilidades de segurança. A desvantagem dessa estratégia é que ela faz com que o BCRA da nação continue subindo ad infinitum, encolhendo a margem de prosperidade até o ponto em que a nação está virtualmente garantida de ser invadida ou internamente corrompida.
As opções 2 e 3 representam estratégias em que uma população não ignora suas responsabilidades de segurança e usa o poder físico para impor custos físicos severos aos agressores, ou seja, aumentando o CA. A diferença entre a opção 2 e a opção 3 é que a opção 2 só aumenta CA na mesma taxa que BA cresce, fazendo com que o BCRA da nação permaneça fixo. Infelizmente, isso ainda fará com que a margem de prosperidade continue diminuindo, pois não leva em conta o fato de que o nível perigoso do BCRA do ambiente continua caindo à medida que ele se torna cada vez mais congestionado, contestado, competitivo e hostil. A opção 3 remedia essa falha, esforçando-se para aumentar CA mais rápido do que BA cresce, fazendo com que BCRA caia e a margem de prosperidade cresça, assumindo que a nação tenha sucesso em aumentar seu CA rápido o suficiente para superar o nível perigoso do BCRA que cai continuamente em seu ambiente. Não surpreendentemente, a melhor jogada estratégica que uma nação pode fazer para resolver o dilema estratégico de segurança nacional é a mesma jogada que qualquer organismo vivo ou organização pode fazer para resolver o dilema do sobrevivente, em opção 3. Como ilustrado pelo registro fóssil agrário e milhares de anos de testemunho escrito por sobreviventes, se uma população agrária quiser sobreviver e prosperar, ela precisa se esforçar para dominar sua capacidade e inclinação para projetar o poder físico para que possa continuamente aumentar CA e comprar o máximo de margem de prosperidade possível. Isso cria um ponto de Schelling estratégico nacional para todas as nações direcionarem uma parte de seus recursos para aumentar sua capacidade de impor CA. Infelizmente, esse ponto de Schelling faz com que o ambiente circundante se torne cada vez mais contestado, competitivo e hostil, fazendo com que o nível perigoso do BCRA do ambiente caia mais rápido. Isso cria um ciclo de retroalimentação autorreforçador que torna cada vez mais imperativo para as nações continuarem aumentando seu CA e diminuindo seu BCRA tanto quanto podem se dar ao luxo de fazer. O efeito emergente desse ciclo de retroalimentação autorreforçador é o mesmo que observamos na natureza. As sociedades agrárias crescem em tamanho e escala, organizando-se de maneiras maiores e cada vez mais inteligentes, e desenvolvendo táticas de projeção de poder cada vez mais inteligentes. Eles focam grande parte de seu tempo, atenção e recursos em descobrir e adotar táticas de projeção de poder de uso duplo que os ajudem a gerenciar ambos os lados de sua equação BCRA, assim como o comportamento observado na evolução da vida. Assim como essas dinâmicas explicam por que os principais animais selvagens sobreviventes da natureza muitas vezes têm uma aparência feroz e resistente, elas também explicam por que as nações mais bem-sucedidas com as melhores economias frequentemente têm os exércitos maiores e mais bem-sucedidos. Eventualmente, esse jogo de projeção de poder se expande para o que vemos hoje com militares em larga escala e capacidades extraordinárias de projeção de poder. Assim, as mesmas dinâmicas que explicam a projeção de poder na natureza nos oferecem simultaneamente uma explicação simples de como e por que os sapiens modernos em termos comportamentais escalaram sua capacidade de projeção de poder físico a ponto de arriscar a aniquilação nuclear. 4.11 Destruição mútua assegurada. Devido à recusa de seus líderes em aceitar a declaração de rendição que permitiria ao Japão encerrar honrosamente esta guerra inútil, empregamos nossa bomba atômica. Antes de usarmos essa bomba novamente para destruir todos os recursos militares com os quais eles estão prolongando essa guerra inútil, petição ao imperador agora. Ajam imediatamente ou empregaremos resolutamente essa bomba e todas as nossas outras armas superiores para encerrar a guerra prontamente e com força. Panfletos de alerta dos Estados Unidos lançados sobre cidades japonesas após o bombardeio atômico de Hiroshima. 4.11.1 Cooperar ou morrer. Antropólogos como Peter Turchin delinearam um caso convincente de que mais de 10.000 anos de combates produziram dados suficientes para indicar uma relação causal inferível entre os combates e o tamanho e a escala da cooperação humana. Ele afirma que os sapiens se tornaram os maiores cooperadores do mundo como resultado direto do imperativo existencial causado pelos combates agrários. Além disso, graças aos seus níveis cada vez mais altos de cooperação, menos da população humana é necessária para participar dos combates. Para apoiar essa teoria, Turchin desenvolveu uma metodologia para medir o tamanho e a escala da cooperação humana e traçar como o número de pessoas nas políticas cresceu desde o início da Era Neolítica, que ele então comparou com a proliferação de tecnologias diversas de combate. Ele foi capaz de construir um modelo que prevê com precisão o tamanho,
a escala e o tempo de crescimento da civilização humana com base em nada mais do que o desenvolvimento e a proliferação de suas tecnologias de combate. O modelo prevê com precisão onde e quando as sociedades humanas mais amplas, cooperativas e prósperas reinaram. Com base em experimentos como este e outras formas de análise evolucionária cultural, Turchin argumenta que pode haver uma relação causal entre a guerra e a cooperação que impulsionou a cooperação humana para escalas muito superiores às maiores colônias de organismos observadas na natureza, mesmo em comparação com organismos famosos por terem colônias altamente cooperativas, como formigas e cupins. Turchin também argumenta que a guerra cria uma dinâmica positiva de destruição criativa de maneira contraintuitiva, onde a sociedade agrária direciona seus recursos para as sociedades mais estáveis, cooperativas e produtivas capazes de sustentar relacionamentos cooperativos de alto funcionamento pelo maior tempo possível. Em outras palavras, a guerra cria dinâmicas ascendentes, onde os recursos naturais fluem para as civilizações mais bem organizadas e cooperativas. Embora a teoria de Turchin possa ser inovadora de uma perspectiva antropológica, ela não deveria surpreender ninguém que entenda os conceitos fundamentais da projeção de poder na natureza e a dinâmica de inovar, cooperar ou morrer da predação discutida no capítulo anterior. O que Turchin descreve em sua teoria parece ser nada mais do que a continuação de uma tendência de 4 bilhões de anos de táticas de projeção de poder na natureza. É incontestavelmente verdade que os organismos vivos vêm evoluindo para criaturas cada vez mais organizadas, cooperativas e inovadoras como resposta direta à ameaça existencial da predação, pelo menos desde que as primeiras bactérias descobriram a fagocitose e a capacidade de absorver ou comer outras bactérias. Como discutido no capítulo anterior sobre as táticas de projeção de poder na natureza, a cooperação é, antes de tudo, uma tática de projeção de poder físico que surgiu pelo menos há 2 bilhões de anos. Para projetar mais poder e tornar mais difícil justificar o custo físico de atacá-los, os organismos simplesmente somam seu poder físico individual por meio da cooperação. O conceito é muito simples, mas bastante difícil de executar, especialmente em grandes escalas. A verdade simples é que o trabalho em equipe é difícil. É extraordinariamente difícil fazer com que um grupo de organismos confie uns nos outros e trabalhe juntos de maneira eficaz para aumentar mutuamente sua capacidade de impor custos físicos aos atacantes e diminuir seus BCRA. A cooperação exige que animais de matilha encontrem soluções para perguntas muito desafiadoras, e um dos desafios mais difíceis que enfrentam é o desafio existencialmente importante de estabelecer uma hierarquia de domínio. Em um mundo cheio de predadores, entropia e recursos limitados, onde os organismos devem aprender a cooperar para sobreviver, quem tem direitos de alimentação e reprodução? Qual é a melhor maneira de distribuir os recursos limitados da matilha para garantir que eles tenham as melhores chances de sobrevivência como equipe, em vez de como indivíduos? Um tema recorrente deste capítulo é que não há motivo para acreditar que os sapiens sejam exceções especiais para as mesmas lutas enfrentadas por outros organismos na natureza. Seria difícil argumentar que as organizações sapiens não se beneficiariam da mesma tendência de predação da mesma maneira que os animais selvagens dos quais evoluíram uma maneira que é bastante simples de validar empiricamente passando algum tempo fora observando animais selvagens. Parece natural que os sapiens aprenderiam que a melhor maneira de sobreviver contra predadores e entropia é cooperar cada vez mais em escalas maiores. Os sapiens também enfrentariam os mesmos desafios de cooperação. Portanto, faz sentido acreditar que os humanos não adotariam a mesma estratégia de hierarquia de domínio que praticamente todos os outros organismos com o mesmo problema adotaram? Porque os humanos não alimentariam e reproduziriam os membros mais fisicamente poderosos e agressivos de sua tribo, se isso é o que os animais de matilha verificaram independentemente como uma estratégia ideal de sobrevivência. Se o leitor chegou até aqui, agora tem uma apreciação profunda de como os sapiens tentaram lidar com o problema de hierarquia de domínio de maneira diferente de outros animais. Em vez de usar o mais forte é o correto ou alimentar e reproduzir os mais fisicamente poderosos primeiro como sua estratégia de hierarquia de domínio, os sapiens usam sua imaginação para criar hierarquias de domínio abstratas em que pessoas com poder imaginário têm prioridade sobre as pessoas com poder real. Por que exatamente isso acontece? O autor ofereceu agora 2 explicações possíveis. A primeira foi porque consome menos energia e a segunda foi porque é menos destrutivo fisicamente. No entanto,
Aqui Turchin fornece outra explicação viável, porque escala a cooperação humana. Teoricamente, não há limite para quantas pessoas podem optar por acreditar na mesma coisa. Assim, teoricamente, não há limite para o quanto uma hierarquia de poder abstrata pode expandir seu controle sobre recursos. Desde que as pessoas estejam dispostas a adotar o mesmo sistema de crenças, não há limite para o quanto os humanos podem aumentar sua cooperação. Para tudo o que sabemos, pode até já ter existido um império em escala galáctica há muito tempo em uma galáxia distante que descobriu como aumentar sua cooperação para o nível galáctico. A conclusão é que as hierarquias de poder abstratas têm essencialmente custo marginal zero para escalar, porque os sistemas de crenças são essencialmente gratuitos para adotar. Porque as hierarquias de poder abstratas representam nada mais do que um sistema de crenças, tudo o que é necessário para construir uma hierarquia de poder abstrata é simplesmente compartilhar uma ideia. Isso se torna excepcionalmente fácil de fazer quando existe um imperativo existencial para adotar um sistema de crenças específico. Para os sapiens, as dinâmicas de cooperar ou morrer da sobrevivência se transformam em acreditar nesta ideia ou morrer. Portanto, por necessidade existencial e em prol da autopreservação, os sapiens são compelidos a adotar sistemas de crenças de escala cada vez maior, porque se não o fizerem, são muito menos propensos a sobreviver contra outros sapiens que adotam sistemas de crenças de escala cada vez maior. Essa dinâmica parece ser o que levou a sociedade agrária a adotar sistemas de crenças de escala massiva, como os Estados-nação, bem como as alianças de poder nacionais formadas por vários Estados-nação. Há 200 mil anos, os humanos viajavam em grupos de forrageamento compostos por dezenas de pessoas. Há 10 mil anos, as populações sapiens aumentaram para aldeias agrícolas compostas por centenas de pessoas. Há 7.500 anos, os sapiens desenvolveram chefias simples compostas por milhares de pessoas. Há 7.000 anos, essas chefias simples se transformaram em chefias complexas compostas por dezenas de milhares de pessoas. Há 5.000 anos, os primeiros estados arcaicos surgiram e eram compostos por centenas de milhares de pessoas. 500 anos depois disso, a cooperação humana explodiu em macroestados compostos por milhões de pessoas. Há 2.500 anos, os primeiros mega-impérios surgiram, compostos por dezenas de milhões de pessoas. Notavelmente, os grandes estados-nação em que vivemos hoje têm apenas 200 anos. Hierarquias de poder abstratas claramente têm a capacidade de escalar rapidamente porque as ideias têm essencialmente custo marginal zero. Isso os torna uma contramedida útil contra nações que tentam aumentar suas capacidades de projeção de poder físico. Hierarquias de poder abstratas ajudam os humanos a coordenar seus esforços melhor, e devido à constante ameaça existencial da guerra, os humanos são forçados a aceitar esses sistemas de crenças onde as pessoas têm poder imaginário sobre eles, porque precisam de altos níveis de cooperação para sobreviver em um mundo cheio de predadores e entropia. Essas dinâmicas implicam que os sapiens são colocados em um dilema estratégico em que devem escolher a qual hierarquia de poder abstrata desejam aderir, ou então se verão se defendendo sozinhos na natureza selvagem. Exceto que nossos ancestrais do Paleolítico não eram indefesos na natureza, eles tinham a liberdade e a confiança para percorrer os continentes caçando e coletando. Eles não precisavam se preocupar com tribos nucleares em larga escala dirigidas por ditadores em viagens de poder abstrato. A teoria antropológica de Turchin é um argumento direto que se encaixa bem com a teoria biológica. Suas teorias parecem intuitivas para as pessoas que estudam a natureza com rigor científico e amoral, mas podem ser pouco intuitivas para os sapiens que adotaram o hábito de acreditar que estão acima dos confrontos físicos rotineiros observados na natureza, ou acreditar que o conflito físico e a agressão são imorais de acordo com qualquer definição subjetiva e não falsificável individualmente de moral. Se combinássemos esses conceitos com os conceitos principais apresentados no capítulo anterior sobre projeção de poder na natureza, poderíamos ver como o comportamento emergente da sociedade agrária é precisamente o mesmo que as dinâmicas econômicas primordiais observadas na biologia evolutiva. Isso significa que podemos resumir o comportamento complexo emergente da segurança estratégica nacional e o fenômeno dos combates usando uma notação simples de gravata-borboleta. Para isso, a figura 54 mostra uma representação de gravata-borboleta das dinâmicas de segurança estratégica nacional. Aqui, o autor ilustra como é possível simplificar as complexas dinâmicas de 10.000 anos de combates agrários em uma ilustração pequena e simples,
onde os organismos se unem a outros organismos e adotam hierarquias de poder abstratas cada vez mais amplas para aumentar sua capacidade de impor custos físicos às organizações vizinhas, tudo para sobreviver e prosperar em um ambiente congestionado, contestado, competitivo e hostil cheio de predadores e entropia. A parte superior esquerda desta figura mostra nações individuais projetando o poder nacional. Cada nação tem seu próprio BA e CA individuais, e, portanto, seu próprio BCRA individual. Para aumentar sua capacidade de sobreviver contra predadores e entropia, eles aprendem a se organizar e cooperar e somar seu CA juntos, como mostrado na parte superior direita da figura. Somando seu CA juntos, eles criam um ponto de Schelling onde outras nações também devem somar seu CA juntos, caso contrário, seu BCRA individual será muito alto. Avançando rapidamente essas dinâmicas por milhares de anos, chegamos à situação mostrada na parte inferior desta figura, onde alianças de nações individuais servem como organizações em si, por exemplo OTAN, compostas por bilhões de pessoas em busca constante de maneiras cada vez mais inteligentes de projetar poder, somá-lo e usá-lo como um mecanismo para tornar impossível para os adversários justificar o custo de uma luta. E então, é isso. Os sapiens são exatamente iguais a qualquer outro organismo multicelular que aprende a se manter unido por meio da colonização ou aglomeração. Como arqueias, pequenos conquistadores sapiens saem capturando cidades, forçando-as a se manterem unidas e transformando-as em cidades-estado. Algumas gerações passam, e outro conquistador sapiens sai capturando cidades-estados, forçando-as a se manterem unidas e transformando-as em estados-nação. Cada vez que isso acontece, a membrana pressurizada que cerca cada cidade-estado, ou seja, suas fronteiras militarmente reforçadas, cresce mais longa e mais forte, aumentando sua capacidade de projetar poder. Sob a segurança mutuamente benéfica dessas fronteiras cada vez mais poderosas, colônias de humanos agrupados se tornam cada vez mais interdependentes e dependentes uns dos outros para nutrientes vitais, materiais e trocas genéticas. Eles são capazes de formar estruturas altamente complexas, automontando em forças de trabalho cada vez mais especializadas, trocando vários bens e serviços e se tornando cada vez mais eficientes, produtivos e ricos em recursos. Através dessa combinação especial de segurança robusta e economia interna de alto funcionamento, os sapiens conseguiram seguir um caminho biológico multietapas em direção a estruturas cada vez mais complexas até se autossolidificarem nas economias complexas de escala maciça que vemos hoje. 4.11.2 A guerra é um processo autoperpetuante que naturalmente aumenta em tamanho e poder destrutivo. Uma lição fundamental da teoria de Turing sobre a relação entre guerra e cooperação é que os humanos são compelidos por necessidade existencial a adotar sistemas de crenças abstratas comuns que os tornam mais capazes de cooperar e combinar suas capacidades de projeção de poder para a sobrevivência e prosperidade mútuas. Expandindo a teoria de Turing, é possível fazer duas observações adicionais. A primeira observação é descrita nesta seção, a segunda observação é descrita na próxima seção. Primeiramente, o tamanho e a simetria das hierarquias de poder abstratas agrárias modernas, ou seja, governos, parecem ser um resultado direto das guerras humanas. Isso é uma observação sutil, mas notável, pois implica que a guerra é sua própria causa raiz. Se a teoria de Turing for válida, podemos agradecer ao estresse existencial da guerra por ser uma razão pela qual as hierarquias de poder abstratas têm poder assimétrico e autoridade de controle sobre recursos valiosos mais do que nunca. No entanto, ao mesmo tempo, sabemos também que hierarquias de poder abstratas disfuncionais são uma das motivações primárias por trás da guerra. Combinando essas duas percepções, podemos gerar uma observação profunda de que a causa raiz da guerra é o efeito emergente da própria guerra. Em outras palavras, a guerra causa a si mesma. A guerra cria um imperativo existencial para que as pessoas adotem hierarquias de poder abstratas cada vez maiores e, portanto, mais disfuncionais e vulneráveis à exploração sistemática, que criam riscos de segurança cada vez maiores capazes de levar a perdas cada vez maiores. Hierarquias de poder abstratas disfuncionais motivam as pessoas a travar guerras, que são vencidas através da adoção de hierarquias de poder abstratas em maior escala, por exemplo, alianças de poder nacionais, para ampliar a cooperação e somar poder físico suficiente para vencer a guerra.
Isso cria um processo cíclico e autoperpetuante no qual a civilização aprende a cooperar em escalas mais elevadas, mas também aprende a lutar em escalas cada vez maiores e mais destrutivas, levando-os a adotar sistemas de crenças cada vez mais inseguros e perigosos de maneira sistêmica. Através dessa espiral, o que começa como uma disputa territorial comparativamente menor sobre terra irrigada entre chefias neolíticas que atiram lanças uns nos outros aparentemente se transforma em estados-nação modernos apontando mísseis balísticos intercontinentais nucleares uns para os outros, agora se expandindo para o espaço exterior e órbita cislunar. Se a descrição do autor sobre as dinâmicas estratégicas de segurança nacional for precisa, então é bastante irônico. Isso significa que, embora a sociedade agrária use a guerra para limitar e descentralizar hierarquias de poder abstratas e evitar que o mundo caia sob o domínio de uma única classe dominante, o efeito emergente dessa atividade faz com que o tamanho das hierarquias de poder abstratas da sociedade agrária cresça e ganhe quantidades assimetricamente mais altas de autoridade de controle sobre todos, tornando as populações cada vez mais vulneráveis à exploração sistemática de suas próprias classes dominantes. Para simplificar, em nossas tentativas de limitar fisicamente e descentralizar a classe dominante de nossos vizinhos para que eles não possam nos explorar com seu poder imaginário e autoridade de controle de recursos, inadvertidamente nos tornamos mais vulneráveis à exploração e abuso de nossa própria classe dominante. Ao vencer guerras mundiais contra nossos vizinhos, criamos hierarquias de poder abstratas em larga escala com quantidades extraordinariamente assimétricas de poder abstrato e autoridade de controle sobre nossos recursos mais valiosos, assim, auto-BCRA, e atraímos predadores sistêmicos como traças para a chama. Na prática, estendemos um tapete vermelho para predadores e os convidamos a explorar sistematicamente os sistemas de crenças comuns que precisamos adotar para vencer nossas guerras, o que inevitavelmente faz com que nossos sistemas de crenças se desintegrem e levem a mais guerra. É um ciclo vicioso e trágico. 4.11.3 Estados-nação são um organismo multicelular não testado vivendo no selvagem. Uma segunda observação decorrente da teoria de Turchin é que os Estados-nação são relativamente não testados na natureza. Durante 99,9% do tempo em que os sapiens anatomicamente modernos caminharam pela Terra, eles não viveram em estados-nação. Por 99,6% do tempo em que os sapiens comportamentalmente modernos têm pensado abstratamente e construído construtos ideológicos imaginários compartilhados para si mesmos, eles não acreditavam em estados-nação. Hierarquias de poder abstratas existem há milhares de anos, mas essas hierarquias de poder abstratas nunca foram grandes o suficiente para se qualificarem como estados-nação e nunca foram tão poderosas assimetricamente, portanto, tão sistemicamente inseguras, como são hoje. Sentimos que os estados-nação existem para sempre porque tempo suficiente passou onde nós vivemos em um mundo governado por hierarquias de poder abstratas grandes o suficiente para se qualificarem como estados-nação. Mas comparativamente falando, os estados-nação são muito novos, e não sabemos se são uma estratégia de sobrevivência de longo prazo apropriada para nossa espécie. Os estados-nação possuem falhas claras de segurança sistêmica. Eles herdam todas as falhas das hierarquias de poder abstratas discutidas em detalhes neste capítulo e as ampliam para uma escala sem precedentes. É inegavelmente verdadeiro que pessoas que possuem poder abstrato assimétrico e autoridade de controle sobre recursos valiosos não podem ser confiáveis para não explorar ou abusar desse poder abstrato. Temos milhares de anos de testemunho escrito de pessoas explorando e abusando de seu poder abstrato. Com base nesse mesmo testemunho escrito, também sabemos que é inegavelmente verdadeiro que tentar limitar logicamente o poder abstrato, codificando regras legais, é demonstravelmente insuficiente. No entanto, a sociedade agrária moderna escalou esse sistema de crenças repetidamente disfuncional ao ponto em que centenas de milhões de pessoas, até bilhões de pessoas em alguns casos, como na China, devem confiar em centenas de pessoas para não explorar seu poder abstrato e autoridade de controle sobre os recursos mais valiosos da população. Por que as pessoas concordariam com isso? Se a teoria de Turchin for válida, é porque é existencialmente necessário para a sobrevivência. Isso implicaria que a sociedade agrária moderna efetivamente se encurralou com mais um ponto estratégico de Schelling. Devemos adotar hierarquias de poder abstratas em grande escala porque é a única maneira de sobreviver contra as hierarquias de poder abstratas em grande escala de nossos vizinhos.
Mas como resultado da adoção dessas hierarquias de poder abstratas em grande escala, nos aprisionamos. Serão realmente os Estados-nação uma boa ideia para a sociedade agrária a longo prazo? Como podemos saber? Os Estados-nação só surgiram nos últimos 0,1% do nosso tempo anatomicamente moderno aqui na Terra. Nossos Estados-nação e suas alianças de poder nacionais correspondentes são sistemas de crenças praticamente não testados. Ainda não sabemos quão bem eles permitirão que os sapiens sobrevivam no ambiente selvagem, particularmente a sobrevivência contra nós mesmos. É possível que eles possam se voltar contra nós, assim como tantas outras táticas emergentes de projeção de poder se voltaram contra outras formas de vida nos últimos vários bilhões de anos. Ainda não sabemos se esses tipos de hierarquias de poder abstratas podem funcionar adequadamente nessa escala, porque não temos dados suficientes para saber ainda. No entanto, temos dados suficientes para concluir que em escalas menores, as hierarquias de poder abstratas são altamente propensas à exploração e ao abuso. Por que elas são tão vulneráveis? Por causa da metacognição, porque os humanos vivem de acordo com seus pensamentos abstratos, imaginações e conhecimento simbólico, não de acordo com o conhecimento experiencial ou com o que podem obter da realidade física objetiva compartilhada. Hierarquias de poder abstratas são fundamentalmente sistemas de crenças, e todos os sapiens são vulneráveis à exploração psicológica e ao abuso de seus sistemas de crenças. Sapiens podem e frequentemente se permitem ser explorados sistematicamente a partir e através de seus sistemas de crenças, especialmente quando esses sistemas de crenças envolvem quantidades altamente assimétricas de poder abstrato e autoridade de controle sobre recursos valiosos. Até agora, tudo o que temos para determinar se os Estados-nação são uma boa ideia é uma amostra estatisticamente relevante de cerca de 200 anos de dados. Esses dados são inconclusivos, para dizer o mínimo. Eles estão repletos de muitos dos melhores exemplos de aspiração e realizações sapiens que nunca teriam sido possíveis se não fossem pelas escalas extraordinariamente altas de cooperação que os Estados-nação permitiram. Através da cooperação e coordenação de nossos Estados-nação, nós caminhamos na Lua e construímos estações espaciais internacionais. Mas, ao mesmo tempo, bombardeamos cidades e lançamos ogivas nucleares sobre elas. Muitos dos piores exemplos de destruição já experimentados pelos sapiens ocorreram nos últimos 200 anos. 4.11.4 Assim como as cianobactérias, os sapiens podem ter descoberto um novo tipo de armadilha de prosperidade limitada. No entanto, independentemente de nossas opiniões sobre os Estados-nação, eles são essencialmente relevantes para o assunto de segurança. Os Estados-nação podem ter algumas centenas de anos, mas os princípios fundamentais da dinâmica de segurança têm bilhões de anos. A segurança nacional é, portanto, o mesmo jogo de projeção de poder físico que vem sendo jogado há bilhões de anos, mas com um nome diferente e diferentes características. Isso torna a segurança nacional um processo muito direto. Se você deseja saber como ser bom em segurança nacional, simplesmente estude a natureza e observe o comportamento dos sobreviventes naturais. Para ser bom em segurança nacional, torne sua nação mais bem organizada, cooperativa e inovadora, para que ela possa encontrar maneiras cada vez mais inteligentes de projetar poder físico contra os vizinhos. Assim como qualquer outro tipo de organismo na natureza, as nações devem se esforçar para evoluir continuamente se quiserem se manter seguras contra predadores e entropia. Quanto mais elas puderem aumentar continuamente sua capacidade de impor custos físicos severos às nações vizinhas de maneiras cada vez mais inteligentes, mais elas podem tornar impossível justificar o custo de atacá-las. Quanto mais uma nação puder tornar impossível justificar o custo de atacá-la, mais margem de prosperidade ela pode comprar para sua população interna. Em escala, essa estratégia de sobrevivência produz as mesmas dinâmicas discutidas na seção 3.8, onde as nações devem perseguir a prosperidade infinita procurando continuamente maneiras novas e inovadoras de aumentar o custo de atacá-las ad infinitum. Não deve ser surpresa que esse processo tenha levado a civilização agrária à beira da aniquilação nuclear. No capítulo anterior, o autor discutiu como os organismos às vezes lutam para encontrar táticas, técnicas e tecnologias cada vez mais inteligentes de projeção de poder, tornando-os incapazes de contar com predadores e entropia. O autor chamou essa situação de armadilha de prosperidade limitada.
Um dos exemplos mais dramáticos de uma armadilha de prosperidade limitada foi o exemplo fornecido sobre o evento de extinção em massa da vida chamado Grande Evento de Oxigenação. Como um lembrete, as cianobactérias descobriram uma tática inovadora chamada fotossíntese, mas isso acabou voltando contra elas ao cobrir o mundo com oxigênio altamente combustível e incendiar a si mesmas e aos oceanos por milhões de anos. Felizmente, a vida teve a engenhosidade de aprender a se unir e cooperar em escalas cada vez maiores. Os organismos continuamente experimentaram diferentes tipos de táticas de projeção de poder até que conseguiram descobrir as contramedidas necessárias para compensar o incêndio e escapar de seu inferno ardente. Isso foi talvez a exibição mais convincente do ethos rebelde da vida de não ir silenciosamente para a noite contra a natureza fria e insensível do universo. A entropia literalmente acendeu uma chama sobre os quartos traseiros da vida, e a vida respondeu não desistindo, mas tornando-se mais forte, mais inteligente e mais poderosa do que nunca. As cianobactérias saíram de seu cenário infernal inovando e saíram de sua armadilha de prosperidade limitada com membranas multicelulares e muitas outras inovações às quais devemos nossa gratidão eterna hoje, bilhões de anos depois. Com o conceito de armadilhas de prosperidade limitada fresco na mente, vamos examinar o estado de nosso mundo hoje. O autor afirma que a vida parece ter encontrado seu caminho para mais uma armadilha de prosperidade limitada. Desta vez, os sapiens acionaram a armadilha e colocaram grande parte da vida na Terra em outro cenário ardente, em um estado perpétuo de guerra agrária em escala global e agora uma ameaça iminente de extinção nuclear. Aqui reside uma hipótese central da teoria do autor sobre a software, fundamentada em conceitos teóricos da biologia, psicologia, antropologia, ciência política, teoria dos jogos e teoria da segurança de sistemas. 4.11.5 Um fator contribuinte recorrente para a guerra é a presunção de que ela não é necessária. Com uma extraordinária presunção, os sapiens parecem acreditar que podem superar a seleção natural e encontrar uma alternativa viável ao poder físico para resolver disputas, gerenciar recursos internos e estabelecer uma hierarquia de poder usando nada mais do que suas imaginações. Eles ligaram seus córtices pré-frontais através da contação de histórias e adotaram pontos de vista imaginários onde o poder físico não é necessário para resolver suas disputas, gerenciar seus recursos internos e estabelecer sua hierarquia de poder. Eles fizeram suposições de projeto defeituosas e adotaram sistemas de crenças sistemicamente exploráveis onde as pessoas com poder abstrato colocadas no topo das hierarquias de poder abstratas podem resolver suas disputas, controlar seus recursos e decidir o estado legítimo de propriedade e cadeia de custódia de sua propriedade mais valiosa. Assim como as cianobactérias e a fotossíntese, os sapiens e suas hierarquias de poder abstrato foram uma inovação notável que os ajudou a alcançar níveis sem precedentes de abundância de recursos. Mas também, como a fotossíntese, as hierarquias de poder abstrato sapiente literalmente voltaram contra eles e incendiaram o mundo, criando um fenômeno emergente que chamamos de guerra. Agora, a vida parece estar à beira de outro evento de extinção em massa, onde eles precisam descobrir uma maneira de se unir se quiserem escapar dessa nova armadilha de prosperidade limitada, escolhendo acreditar no poder abstrato e se tornando excessivamente dependentes das hierarquias de poder abstrato como uma alternativa ostensivamente pacífica para resolver suas disputas, gerenciar recursos internos e estabelecer sua hierarquia de poder. Os sistemas de crenças que os sapiens projetam para evitar a guerra parecem ser uma das principais causas da guerra. Em mais um exemplo trágico de ironia, o desejo humano de evitar o conflito físico para resolver disputas de política e propriedade em pequena escala repetidamente se transforma em conflitos físicos em grande escala. Ao tentar evitar o uso do poder físico como base para resolver disputas e gerenciar recursos, os sapiens usam suas testas superdimensionadas para adotar sistemas de crenças que os tornam vulneráveis e incapazes de sobreviver em um ambiente congestionado, contestado, competitivo e hostil, repleto de predadores e entropia. Em suas tentativas de evitar o gasto de energia e o risco de lesões no conflito humano a humano, os sapiens parecem contribuir inversamente para criar mais dos dois. Algumas populações agrárias se tornam tão domesticadas por suas imaginações que renunciam à sua capacidade e inclinação para projetar poder físico completamente. Não é surpreendente que uma população que não acredita em usar o poder físico por motivos ideológicos seja uma população incapaz de se proteger contra invasores que não compartilham as mesmas ideologias.
Alternativamente, essas populações se tornam tão dóceis e desprevenidas que permitem ser exploradas em grande escala através de suas próprias ideologias. Como a história mostrou, muitas populações prefeririam adorar reis opressores que literalmente as marcam e as pastoreiam como animais domesticados do que projetar poder físico para se proteger fisicamente e proteger a propriedade que valorizam contra a exploração sistêmica e o abuso. Em seu desejo por paz, eles se tornam oprimidos. As pessoas continuam pensando que suas leis as manterão seguras. Elas continuam adotando crenças comprovadamente falhas, que restrições lógicas codificadas em leis e assinadas por pessoas com poder abstrato são suficientemente eficazes para protegê-las contra exploração sistêmica e abuso, e inevitavelmente se veem encurraladas em estados de desigualdade e opressão sem capacidade de reconhecer a fonte da armadilha, assim não têm esperança de escapar dela. Elas se enredam mentalmente ao acreditar que restrições lógicas são substituições viáveis para restrições físicas como mecanismo para manter a si mesmas e sua propriedade seguras. Elas não fazem esforço algum para compreender a diferença entre restrições lógicas ou físicas, nem a diferença entre poder imaginário e poder real, e são devoradas. As sociedades sobreviventes, que não são devoradas, são aquelas que identificam a fonte de suas vulnerabilidades, convocam seus compatriotas a pegarem em armas com elas e tornam impossível justificar o custo físico de invadi-las fisicamente ou explorar sistemicamente seu sistema de crenças. Elas aprendem a se organizar melhor, a cooperar em escalas maiores e a inventar tecnologias inovadoras para vencer suas batalhas. Quando uma sociedade ameaçada afasta a ameaça de uma hierarquia de poder abstrato vizinha, é chamada de guerra. Quando uma sociedade ameaçada afasta a ameaça de exploração por sua própria hierarquia de poder abstrato, se vencer, frequentemente é chamada de guerra revolucionária. Se perder, frequentemente é chamada de guerra civil. De qualquer forma, guerra é guerra. É o mesmo jogo de projeção de poder, com um nome diferente. Não há nada de diferente acontecendo na realidade física objetiva compartilhada quando as pessoas se envolvem em competições de poder físico e chamam isso de guerra regular, guerra civil ou guerra revolucionária. A mesma espécie usa as mesmas táticas, técnicas e tecnologias de projeção de poder físico. A diferença principal são as histórias que contam, os pensamentos abstratos que as pessoas usam para se motivar a se organizar e impor custos físicos severos umas às outras. Em cada guerra, a causa pela qual as pessoas lutam frequentemente é imaginária, frequentemente lutam por nada mais do que um sistema de crenças. Presas atrás da gaiola de seus neocórtices superpotentes e hiperativos, os sapiens constroem realidades abstratas indistinguíveis da realidade física, que são mais significativas e satisfatórias para eles. Seus modelos mentais imaginários do mundo se tornam tão importantes para eles que eles ficarão agradecidos e dispostos a morrer por eles. Seus pensamentos abstratos sobrepõem completamente seus instintos para não prejudicar os de sua própria espécie, e eles cometem quantidades não naturais e sem precedentes de fratricídio entre espécies, destroçando e mutilando uns aos outros pelo bem do bem ou Deus ou governo, porque as pessoas parecem incapazes de chegar a um consenso global sobre o que essas coisas significam ou qual é o projeto correto para elas. E apesar de todo esse sofrimento, por mais que as pessoas odeiem admitir, a guerra continua ressurgindo porque possui complexos benefícios sociais emergentes. Mas ao mesmo tempo, também está claro que não é benéfica, porque cria um dínamo autossustentável de autodestruição. Quanto mais as sociedades vão à guerra umas com as outras, mais elas devem cooperar em escalas maiores, formando hierarquias de poder abstrato maiores e mais exploráveis. Essa cooperação permite que elas somem mais poder para alcançar conquistas extraordinárias, como vencer guerras mundiais e viajar pelo espaço. Mas quanto mais elas criam poder e autoridade abstrata assimétrica sobre quantidades maiores de recursos, mais se torna assimetricamente vantajoso para sociopatas autointeressados explorarem populações por meio desses sistemas de crenças, ou para invadi-las. Quanto mais as pessoas são exploradas por meio de seus sistemas de crenças, mais motivadas elas se tornam para clamar desordem e soltar os cães da guerra novamente, para restaurar a sociedade a um estado aceitável de segurança sistêmica. Mas quanto mais as pessoas lutam em guerras, mais elas devem cooperar em escalas maiores, criando janelas maiores de oportunidade para serem exploradas sistemicamente em escalas ainda maiores,
o que deve ser resolvido usando escalas maiores de conflito físico para impor maiores quantidades de custos fisicamente proibitivos na exploração delas. Se isso está começando a soar repetitivo, é intencional. O autor está ilustrando para o leitor que a guerra não apenas é cíclica, é tragicamente previsível. Assim, o ciclo autossustentável de sistemas de crenças humanas falhos é tão confiável que parece que podemos ajustar nossos relógios a ele. Populações adotam hierarquias de poder abstrato e param de projetar poder físico, fazendo com que sua BCRA aumente além de um limite seguro, criando oportunidades em que as populações voltarão aos seus instintos primordiais para capturar recursos de alta BCRA ou impor altos custos físicos aos atacantes. Muitos watts serão gastos até que as populações tenham reduzido suficientemente sua BCRA, resolvido suas disputas, estabelecido a autoridade de controle sobre seus recursos e alcançado consenso sobre o estado legítimo de propriedade e cadeia de custódia de sua propriedade. Um período de tempo passará em que as pessoas poderão desfrutar de uma pausa desta competição de poder físico em escala global. Essa pausa é tão reverenciada que recebe um nome especial, paz. E então, quando o tempo suficiente passar para as pessoas se tornarem complacentes, a população esquecerá quão dolorosamente previsíveis são, sua BCRA aumentará, os predadores se tornarão e todo o processo começará novamente. Esses blocos de tempo se ligam linearmente, formando uma cadeia de blocos de tempo, ou seja, um blockchain. Os vencedores desta contínua competição global de poder recebem o privilégio de escrever a história, que nada mais é do que um livro-razão distribuído globalmente que mantém registro de quem tem controle sobre o que e qual é o estado geral de consenso em relação ao estado legítimo de propriedade e cadeia de custódia dos recursos do mundo. Esse comportamento cíclico da sociedade moderna é ilustrado na figura 55. Inúmeras pessoas foram enviadas a sepulturas precoces, advertindo gerações futuras por meio de trilhas de ossos desenterrados milhares de anos depois. Inúmeras outras advertências foram escritas nas páginas da história pelos sobreviventes. Por milhares de anos, as pessoas do passado tentaram alertar as pessoas do futuro de que algo não está funcionando. Nossos sistemas de crenças são claramente falhos, claramente não funcionam da maneira que gostaríamos que funcionassem. Inúmeras vezes as pessoas provaram por meio de suas ações que não há substituto viável para o poder físico para qualquer população que queira viver livre da ameaça de invasão estrangeira ou que queira permanecer sistemicamente segura contra a ameaça de sociopatas corruptos e autointeressados que exploram e abusam psicologicamente das pessoas por meio de seus sistemas de crenças. Em nossa extraordinária arrogância, acreditamos que podemos fazer melhor e ignoramos os avisos de nossos predecessores. Continuamos ampliando nossas crenças sobre o poder abstrato até o ponto em que essas crenças se tornam um perigo claro e presente para a sobrevivência e prosperidade de nossa espécie. Ao nos convencer cedo na era neolítica de que estamos acima da natureza, que não precisamos de poder físico para estabelecer nossa ordem de dominação, parece que nos colocamos em um caminho para nos destruir. Continuamos contando uma mentira a nós mesmos de que não precisamos gastar energia ou correr o risco de ferimentos para usar o poder físico para estabelecer nossa ordem de dominação como os animais que domesticamos. Continuamos evitando brigas quando e onde elas deveriam ter acontecido, onde o gasto de energia e os ferimentos teriam sido mínimos. Continuamos adiando o conflito físico por razões morais ou éticas até que os perigos floresçam em níveis tão extraordinários de disfunção e perdas que isso deve ser resolvido usando muito mais energia, causando muito mais destruição e ferimentos. E agora parece que nos encurralamos em um canto onde se tornou muito caro resolver fisicamente nossas maiores disputas de propriedade e políticas. 4.12. Os humanos precisam de chifres. 4.12.1. Alcançando um limite cinético. Paz. Sem paz. O alienígena de Independence Day. Presos em uma armadilha de prosperidade delimitada, a sociedade agrária parece ter atingido o clímax dessa canção de 10.000 anos, correndo diretamente contra um limite cinético. Em nossos esforços para usar uma substituição imaginária ao poder físico como base para resolver nossas disputas, gerenciar nossos recursos e estabelecer nossa ordem de dominação, ironicamente parecemos ter ampliado nossa capacidade de impor custos físicos aos atacantes a ponto de não ser mais praticamente útil como um mecanismo para manter nossa propriedade e política seguras fisicamente contra a exploração sistêmica.
Os sapiens são extraordinariamente inteligentes e engenhosos. Eles estão constantemente encontrando maneiras novas e inovadoras de serem mais rápidos e eficientes na resolução de seus problemas. Um dos maiores problemas da sociedade agrária é o dilema do sobrevivente, também conhecido como segurança estratégica nacional. Para resolver esse problema, os sapiens estão constantemente buscando maneiras cada vez mais inteligentes e eficientes de impor custos severos, fisicamente proibitivos, a outros para tornar impossível justificar o custo de atacá-los. Mas há um problema: é teoricamente possível que os sapiens se tornem tão eficientes e engenhosos em impor custos severos, fisicamente proibitivos, uns aos outros, que isso derrote seu próprio propósito. O autor afirma que isso pode ser o que aconteceu com a invenção das ogivas nucleares estratégicas. A evolução das táticas de projeção de poder físico humano pode ser visualizada em gráficos como a figura 56, utilizando dois critérios de avaliação: quão eficientes elas são e quanta potência física elas têm a capacidade de produzir. A eficiência de uma dada tecnologia de projeção de poder físico é uma função de quanta potência física ela pode projetar dividida pelo custo necessário para produzir essa potência. Quanto mais eficiente uma tecnologia de projeção de poder físico for, mais fácil será projetar grandes quantidades de poder em um atacante em potencial para tornar impossível justificar o custo de um ataque. Em outras palavras, quanto mais eficiente a tecnologia de projeção de poder se torna, melhor ela se torna em aumentar a capacidade de ação, CA, reduzir o benefício de causar ação recíproca assimétrica, BCRA, e comprar margem de prosperidade para a nação que utiliza essa tecnologia. O uso de ogivas nucleares estratégicas e políticas de dissuasão como a destruição mútua assegurada sugerem que é possível projetar tecnologias de projeção de poder físico que sejam tão eficientes que não sejam praticamente úteis. Se várias nações têm os meios de colocar ogivas nucleares termonucleares em múltiplos veículos independentes de reentrada, localizados no topo de mísseis balísticos intercontinentais ou até mesmo cislunares, isso sugere que nos tornamos tão eficientes em projetar poder físico cinético uns sobre os outros que isso representa uma ameaça existencial à espécie. Em mais uma demonstração de ironia, a engenhosidade humana parece ter tornado o poder físico cinético tão barato de projetar que ele se tornou muito caro de projetar. Em sua busca por maior eficiência em segurança nacional, os seres humanos parecem ter acidentalmente criado a capacidade de segurança nacional mais ineficiente de todos, na guerra nuclear estratégica. É difícil imaginar qualquer outra coisa neste mundo que poderia projetar mais poder com menos tamanho, peso, matéria e dinheiro do que uma bomba termonuclear. No entanto, também é difícil imaginar qualquer outra coisa neste mundo que poderia ser mais custosa para a civilização agrária do que a aniquilação nuclear assegurada mutuamente. Tal é o paradoxo da projeção de poder cinético. Se você se tornar muito eficiente nisso, ele se tornará muito ineficiente. O autor chama esse fenômeno de limite cinético e o ilustra na figura 56. 4.12.2 Impasses cinéticos não criam a paz, eles criam grandes riscos de segurança sistêmica. Os sapiens poderiam ser descritos como uma espécie semelhante a Ícaro, que tentou enganar a seleção natural e se queimou. Em sua busca pela eficiência, eles se tornam ineficientes. Eles tentam evitar o gasto de energia usando o poder físico como base para resolver suas disputas e estabelecer sua ordem de dominação, apenas para acabar usando quantidades muito maiores e caras de poder físico como base para resolver suas disputas e estabelecer sua ordem de dominação. Os humanos correram atrás de tecnologias de projeção de poder mais eficientes por mais de 10.000 anos, apenas para construir a tecnologia de projeção de poder mais ineficiente possível. Em sua arrogância, os sapiens levaram a sociedade agrária à beira de guerras nucleares que não podem produzir um vencedor, e agora eles se encurralaram correndo diretamente para um limite cinético. Parece que eles escalaram o conflito físico-cinético até o ponto em que não é mais praticamente útil como base para resolver disputas e estabelecer uma ordem de dominação, e eles não parecem entender quão sistemicamente perigoso esse impasse é. Nós escalamos nossa capacidade de projetar poder cinético e competir em competições de poder cinético em escala global além do ponto em que seria praticamente útil como base para resolver disputas e estabelecer uma ordem de dominação. É possível que a sociedade agrária esteja no meio de um impasse cinético em nível estratégico.
Curiosamente, os 70 anos que se passaram desde a invenção da guerra nuclear são exatamente o tempo suficiente para os sapiens esquecerem as lições duramente aprendidas da história e as causas fundamentais da guerra discutidas ao longo deste capítulo. Nossa paz, aquele período temporário de alívio entre as guerras, parece estar se estendendo até o limite. Pode ser hora de outra guerra em escala estratégica, mas o que acontece se uma guerra cinética em escala estratégica não puder ser travada ou não puder produzir um vencedor? Um impasse cinético nuclear em escala estratégica é algo bom ou ruim? A reação impulsiva de alguém que não compreende a necessidade da projeção de poder físico na sociedade agrária provavelmente afirmaria que um impasse nuclear é algo bom. Finalmente, poderiam afirmar: poderemos ter paz, porque tornamos a guerra cinética em nível estratégico muito cara para ser travada. Agora que chegamos ao final deste capítulo sobre dinâmicas de projeção de poder na sociedade agrária moderna, o leitor deve ter uma compreensão completa das falhas desse raciocínio. Para começar, presume-se que a única ameaça a uma população seja a invasão de uma hierarquia de poder abstrato vizinha. Um impasse em nível estratégico pode garantir uma população contra a invasão de uma hierarquia de poder abstrato vizinha, mas não garantiria uma população contra a exploração e abuso sistêmico em grande escala de sua própria hierarquia de poder abstrato. Assim, desde o início, as pessoas estão ignorando um grande risco de segurança e uma causa recorrente de guerra. Por isso o autor dedicou tanto deste capítulo a explicar as falhas de segurança das hierarquias de poder abstrato, para ajudar o leitor a entender as ameaças que provavelmente enfrentariam em um impasse cinético. A paz não é uma opção enquanto os predadores existirem. A paz nunca foi um substituto para a guerra, sendo apenas um nome que atribuímos a um estado de alívio entre guerras, quando as pessoas são competentes e confiáveis o suficiente com seus poderes abstratos para resolver nossas disputas, gerenciar nossos recursos e estabelecer nossa ordem de dominação sem precisar de poder físico. Mas como 10.000 anos de evidência sugerem, a paz não dura. Ela é tão fugaz e frágil quanto o poder imaginário que confere às pessoas e as confia para não abusar. Como um relógio, nossas hierarquias de poder abstrato se tornam disfuncionais e a próxima guerra surge. Nenhuma espécie, incluindo os sapiens, já percorreu a Terra sem aderir ao jogo de projeção de poder físico. Nunca tivemos a opção de nos desvincular deste jogo. Não somos especiais por termos cérebros grandes capazes de imaginar um mundo diferente em que superamos a seleção natural e não estamos constantemente sob a ameaça de sermos atacados, invadidos ou explorados. Não importa o que nossas imaginações nos mostrem, o mundo real permanece cheio dessas ameaças. Nunca caminhamos em um planeta que não estivesse cheio de predadores, apenas permitimos a nós mesmos esquecer deles. Ficamos tão confortáveis e complacentes em nossa alta torre de sucesso construída para nós pelo sacrifício de nossos predecessores que nos tornamos dóceis e domesticados. Ficamos embriagados com o luxo de esquecer que estamos cercados por predadores que não dão trégua. Podemos impedir que os predadores nos invadam, mas não podemos impedir que eles explorem nossos sistemas de crenças, especialmente os sistemas de crenças que usamos para gerenciar nossos recursos mais valiosos. Quanto mais poder abstrato e autoridade de controle damos a uma classe dominante, mais benefícios eles obtêm ao explorar seu poder abstrato e autoridade de controle sobre nós. Esperar que uma classe dominante não explore níveis cada vez mais assimétricos de poder abstrato é, francamente, ignorante. Sabemos que isso é incontestavelmente verdadeiro porque, se não fosse verdade, as pessoas não seriam compelidas a lutar em guerras. Suas hierarquias de poder abstrato e as limitações lógicas imaginárias que codificam em suas regras de direito, seriam suficientes para garantir que eles estivessem seguros sem poder físico. Mas claramente não é suficiente, daí a guerra. Então, o que acontece quando a sociedade agrária atinge um limite cinético e se impõe um impasse em nível estratégico? Acreditar que um impasse é algo bom é fazer uma suposição tácita de que existem alternativas viáveis ao poder físico como base para resolver nossas disputas estratégicas, estabelecer autoridade de controle sobre nossos recursos estratégicos e alcançar consenso sobre o estado legítimo de propriedade e cadeia de custódia de nossa propriedade de forma confiável, sem permissão e igualitária. É possível que os sapiens sejam a primeira espécie na Terra a descobrir uma alternativa à competição de poder físico como base para estabelecer a ordem de dominação? Talvez.
Mas parece mais provável que as pessoas que pensam que um impasse em nível estratégico é algo bom estejam ignorando os conceitos básicos de seleção natural, metacognição humana e as diferenças entre poder abstrato e físico. A perspectiva de que um impasse em nível estratégico seja bom para a sociedade agrária gira em torno de uma ilusão de que os sapiens têm a opção de viver em um mundo sem predadores e entropia. Isso implica que podemos usar nossa imaginação para adotar sistemas de crenças em que as pessoas possam ser confiadas a não usar seu poder imaginário para explorar nossos sistemas de crenças. Isso implica que podemos nos manter seguros contra a exploração e abuso sistêmico usando nada mais do que restrições lógicas codificadas nas regras de direito às quais os predadores sistêmicos não são simpáticos. Por essas razões e as razões discutidas em detalhes ao longo deste capítulo, é irracional acreditar que um impasse cinético representa uma paz duradoura. Em vez disso, é muito mais razoável acreditar que um impasse cinético representa um grande risco de segurança sistêmica. 4.12.3 Um impasse para a guerra representaria um paraíso de Deus Rei. Para melhorar nossa própria capacidade de sobreviver e prosperar, é vital que entendamos que não existe substituto para o poder físico como base de confiança zero, sem permissão e igualitária para resolver disputas e estabelecer a ordem de dominação, não importa o quanto as pessoas gostem de pregar sobre alternativas. Se for verdade que a sociedade agrária estagnou em um nível estratégico global com ogivas nucleares, isso significa que a sociedade agrária nunca foi mais vulnerável à ameaça de exploração e abuso sistêmico inquestionável do que nos últimos 10.000 anos de populações sofrendo com a opressão de seus deuses reis. Para entender o perigo em que poderíamos estar, basta perguntar quais são os complexos benefícios sociais emergentes da guerra que a sociedade perderia em um impasse cinético. O autor já enumerou esses benefícios, mas para resumir os 4 principais: controle de recursos de confiança zero, sem permissão e igualitário, capacidade de resistir, limitar e descentralizar hierarquias de poder abstrato disfuncionais, motivação existencial para inovar e cooperar em escalas cada vez mais altas e capacidade de direcionar recursos limitados para os membros mais fortes e inteligentes da matilha, que são demonstradamente os mais adequados para sobreviver em um mundo cheio de predadores e entropia. Se esses forem benefícios válidos da guerra, então podemos ver que uma sociedade estagnada seria uma sociedade baseada na confiança, portanto, sistemicamente insegura, baseada em permissões e desigual, onde uma classe dominante tem controle inquestionável sobre uma classe governada. Uma sociedade em impasse não teria capacidade de usar o poder cinético para fisicamente limitar as pessoas a adotar uma única classe dominante para resolver todas as suas disputas, gerenciar todos os seus recursos e determinar a propriedade de todos os seus bens. Uma sociedade em impasse não teria motivadores existenciais para cooperar em níveis mais altos do que o necessário para manter o impasse. Uma sociedade em impasse não teria como identificar quem entre eles é demonstradamente capaz de navegar no caos e sobreviver em um mundo cheio de predadores e entropia. Uma sociedade em impasse teria conseguido mitigar a ameaça de invasão por hierarquias de poder abstrato vizinhas, apenas para se tornar muito mais explorável por sua própria hierarquia de poder abstrato. Uma sociedade agrária global presa em um impasse cinético em nível estratégico necessariamente teria que adotar sistemas de crenças que usam poder abstrato para resolver suas disputas, gerenciar seus recursos e estabelecer sua ordem de dominação, porque teriam perdido a opção de usar o poder físico para isso de maneira confiável, sem permissão e igualitária. Para estabelecer uma ordem de dominação global, toda a população necessariamente teria que adotar uma única hierarquia de poder abstrato e dar a uma única classe dominante quantidades extraordinárias de poder abstrato assimétrico e autoridade de controle sobre eles. E então todo mundo teria que confiar que a única classe dominante não os exploraria, porque eles seriam fisicamente impotentes para impedir isso em nível estratégico. Espero que agora o leitor possa entender por que o autor dedicou tanto tempo a discutir as dinâmicas de poder da sociedade agrária moderna. Essas dinâmicas nos ajudam a entender por que a sociedade agrária moderna pode ter entrado em um estado inédito de risco após a invenção da guerra nuclear e políticas como a destruição mútua assegurada. Sem a capacidade de limitar fisicamente e descentralizar hierarquias de poder abstrato, a sociedade perderia sua capacidade de se proteger fisicamente contra a exploração e abuso em escala global por uma única classe dominante e tirânica.
Tudo o que seria necessário para uma pequena porcentagem da população ganhar autoridade de controle centralizada e inquestionável sobre o resto da população global seria para pessoas de alto escalão dentro das nações armadas nuclearmente colaborarem dentro e entre outras nações armadas nuclearmente. Neopressores seriam capazes de explorar os sistemas de crenças do mundo sem penalidade, porque o resto da população global não teria mais os meios práticos para tornar impossível justificar o custo físico de explorá-los. Em outras palavras, um impasse cinético entre diferentes nações armadas nuclearmente também representaria um impasse cinético entre as classes governadas e dominantes dessas nações. Além de tornar muito impraticável lutar uma guerra estratégica entre nações armadas nuclearmente, um impasse também poderia tornar muito impraticável lutar uma guerra civil ou revolucionária dentro das nações armadas nuclearmente. Se um grupo incompetente, beligerante ou egoísta de predadores sistêmicos capturasse regulamentarmente o poder abstrato concedido a eles dentro dessas hierarquias armadas nuclearmente, talvez não houvesse um meio prático para os civis escaparem de sua exploração da mesma maneira que sempre fizeram no passado, somando seu poder físico cinético para tornar fisicamente caro continuar explorando-os. Nesse tipo de situação, uma população oprimida sempre estaria presa em um sistema baseado em confiança, baseado em permissões e desigual, onde uma classe dominante deve sempre ser confiada para não explorar seu poder abstrato, simplesmente porque a população, de outra forma, está fisicamente impotente para compensá-los. Para colocar de forma simples, uma população estrategicamente estagnada seria o paraíso de um rei-deus. A população seria encurralada em um canto, onde teriam que depender de pessoas com poder abstrato para resolver suas disputas e estabelecer sua hierarquia de poder. Eles teriam que adotar uma hierarquia de poder abstrato em escala global para estabelecer uma ordem de poder em escala global, concedendo tacitamente a uma classe dominante mais poder abstrato assimétrico e autoridade de controle de recursos do que qualquer classe dominante já alcançou. A população humana global não teria escolha senão confiar em seus governantes para não explorar seu poder abstrato, pois, caso contrário, não teriam meios práticos de contrabalançá-los fisicamente. 4.12.4 A guerra cinética não nuclear pode levar a um impasse não nuclear. Após atingir o teto cinético com as ogivas nucleares estratégicas, a sociedade parece estar tentando sair de um canto ao recorrer à guerra cinética não nuclear. A Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a Guerra Global ao Terror são exemplos de superpotências nucleares que escolheram deliberadamente usar tecnologias de projeção de poder mais fracas e menos eficientes para resolver suas disputas. Por que superpotências nucleares escolheriam deliberadamente usar tecnologias de projeção de poder mais fracas e menos eficientes? Porque pode ser a única maneira pela qual o poder cinético ainda pode ser útil como base para resolver disputas e estabelecer uma ordem de poder. Em outras palavras, o poder cinético não nuclear pode ser a única maneira pela qual uma guerra cinética ainda pode ter vencedores. Similar ao surgimento da ideia de Estados-nação, a guerra cinética na era das ogivas nucleares estratégicas é outra daquelas situações em que ainda é cedo demais para saber o quão útil ela será como mecanismo para a sociedade agrária continuar resolvendo suas disputas, gerenciando seus recursos e estabelecendo sua ordem de poder de forma sem confiança, sem permissão e igualitária. Os resultados até agora parecem inconclusivos. Nenhuma superpotência nuclear se enfrentou em combate físico para resolver uma disputa significativa. Em vez disso, travaram guerras por procuração, como guerras frias e guerras comerciais. Desde a invenção das ogivas nucleares estratégicas e a adoção de políticas como a destruição mútua assegurada, a guerra não cinética só foi usada para resolver disputas menores em comparação às guerras cinéticas do passado. Essas disputas têm sido, aparentemente, entre nações não nucleares ou nações assimetricamente poderosas, onde um lado possui armas nucleares e o outro não. Isso significa que essencialmente não temos ideia se a guerra cinética é útil para resolver disputas de propriedade ou políticas em grande escala entre superpotências nucleares, porque ainda não a testamos. O autor tem dificuldade em acreditar que a guerra cinética não nuclear possa resolver uma grande disputa global entre superpotências nucleares sem escalar para uma guerra nuclear e mais uma vez estagnar em alguma forma derivada de destruição mútua assegurada. Se assumirmos que isso é verdade, podemos concluir que a sociedade de fato chegou a um impasse cinético tanto no nível nuclear quanto no não nuclear e, portanto,
é altamente vulnerável aos riscos de segurança sistêmica discutidos ao longo deste capítulo. Mas, para argumentar, se assumirmos que ainda é possível resolver grandes disputas estratégicas globais usando guerra cinética não nuclear, então o autor afirma que não é razoável acreditar que essa capacidade durará muito tempo. Se ainda houver uma janela de oportunidade para a guerra cinética ser útil como meio de resolver grandes disputas estratégicas, então essa janela de oportunidade pode estar se fechando. Como mencionado antes, os sapiens são obcecados pela eficiência. As ogivas nucleares representam o que acontece quando os sapiens criam tecnologias de projeção de poder mais eficientes. Eles projetam e constroem tecnologias de projeção de poder que são tão eficientes que não são praticamente úteis. As ogivas nucleares provam que uma eficiência excessiva de projeção de poder pode se tornar contraintuitivamente ineficiente demais. É claramente possível construir tecnologias de projeção de poder que são tão eficientes na projeção de poder que são muito caras de serem usadas devido ao quão destrutivas são. Com isso em mente, considere o que significa quando a sociedade agrária escolhe deliberadamente resolver suas disputas e estabelecer sua ordem de poder usando tecnologias não nucleares. Isso significa que eles vão se esforçar para tornar sua tecnologia de projeção de poder cinético não nuclear mais eficiente. Qual é o estado final de tornar as tecnologias de projeção de poder cinético não nuclear mais eficientes? Já sabemos qual é o estado final, e eventualmente, a tecnologia de projeção de poder cinético não nuclear se tornará tão eficiente a ponto de não ser praticamente útil. Ao escolher deliberadamente se abster da guerra nuclear e se engajar em guerra cinética não nuclear como base principal para resolver disputas globais de maneira sem confiança, sem permissão e igualitária, a sociedade agrária está se preparando para uma situação em que descobre mais uma maneira de tornar a guerra cinética muito cara para ser travada. Em vez de tecnologia nuclear, seria apenas alguma tecnologia não nuclear que se tornaria muito eficiente na projeção de poder para ser praticamente útil. A forma como as coisas estão começando a se desenrolar sugere que poderia envolver inteligência artificial e enxames de drones voadores, rastejantes e nadadores. Se voltarmos ao gráfico que mostra a evolução das tecnologias de projeção de poder empregadas pela sociedade agrária, podemos ilustrar essa questão adicionando outra seta ao gráfico, como mostrado na figura 57. Ao optar por se envolver em formas não nucleares de guerra cinética, a sociedade agrária essencialmente está tentando bifurcar seu caminho evolutivo. O problema é que o caminho bifurcado é tão vulnerável a atingir o mesmo teto cinético. O estado final de tecnologias de projeção de poder cinético cada vez mais eficientes é o mesmo, independentemente de serem nucleares, e impasse cinético. Tudo o que a sociedade agrária vai conseguir ao bifurcar o caminho evolutivo da projeção de poder cinético é descobrir mais uma maneira de que guerras cinéticas não possam ser vencidas, mais uma forma de destruição mútua assegurada que leva a um impasse cinético tanto no nível estratégico quanto tático. A sociedade começou a perceber que a melhor maneira de tornar suas tecnologias de projeção de poder cinético não nuclear mais eficientes na projeção de poder é retirar os humanos do processo. Drones controlados por software estão substituindo máquinas controladas por humanos. O tamanho, o peso e o poder desses drones estão diminuindo. Eles estão começando a voar em enxames. Eles estão começando a lançar bombas na cabeça das pessoas com precisão extraordinária. Eles estão começando a pensar por si próprios e prever o comportamento humano melhor do que os humanos. O custo marginal de colocar a quantidade certa de poder cinético precisamente no lugar certo para impor o máximo custo físico aos atacantes está despencando graças aos drones. Estamos nos tornando extremamente eficientes em atingir pessoas com precisão cirúrgica por um custo baixo. Ao mesmo tempo, outras tecnologias, como a inteligência artificial, estão convergindo. Estamos caminhando diretamente para o futuro distópico imaginado pelos irmãos Wachowski em Matrix, onde enxames de robôs assassinos conscientes patrulham os céus sobre as ruínas de seus criadores. A destruição mútua assegurada foi o subproduto do custo marginal em colapso da tecnologia de projeção de poder cinético após a descoberta da tecnologia nuclear. Quanto mais o custo marginal de projetar poder cinético diminui, mais fácil se torna para várias nações escalá-lo. Mas essa mesma dinâmica se aplica também à tecnologia não nuclear.
Quanto mais fácil for escalar tecnologias de projeção de poder cinético não nuclear, mais fácil se torna para a sociedade alcançar novamente o teto cinético e chegar ao ponto em que sua tecnologia de projeção de poder cinético se torna mutuamente devastadora demais para ser praticamente útil como método de resolução de disputas. A sociedade humana não pode estar segura da ameaça de destruição mútua assegurada apenas mudando para uma forma não nuclear de guerra cinética. Porque mudar para uma forma não nuclear de guerra cinética não faz nada para resolver o que causou a destruição mútua assegurada a acontecer em primeiro lugar, o custo marginal em colapso da tecnologia de projeção de poder cinético causado pela descoberta de novas tecnologias. Portanto, mesmo que assumamos que guerras cinéticas não nucleares entre pares ainda possam ser conclusivamente vencidas, ainda temos que reconhecer que o máximo que pode ser obtido para nossa espécie a partir da guerra cinética não nuclear é vantagens temporárias e incrementais ao longo de um caminho evolutivo de desenvolvimento de tecnologia que aponta para o mesmo beco sem saída. Reestruturar um exército para vencer campanhas de guerra cinética não nuclear pode representar a otimização de um exército para um máximo local, não global. O estado final desse esforço é potencialmente um impasse entre nações tanto no nível estratégico quanto tático, usando tanto tecnologia nuclear quanto não nuclear. A lição-chave deste exercício de pensamento é que não há essencialmente nenhuma maneira de a sociedade agrária escapar da armadilha de prosperidade limitada de um impasse com a guerra cinética. Tudo o que podem fazer é continuar bifurcando a evolução de suas tecnologias de projeção de poder cinético para comprar pequenas janelas de tempo para resolver disputas e estabelecer sua ordem de poder de maneira sem confiança e igualitária antes de descobrirem mais uma maneira de garantir mutuamente sua própria destruição. 4.12.5 Competições de poder não cinético podem possibilitar a preservação mutuamente assegurada. Agora finalmente chegamos a uma visão fundamental sobre as táticas de projeção de poder físico humano, essencial para compreender as potenciais implicações estratégicas nacionais do Bitcoin. Por mais que as pessoas desejem, não pode haver paz, porque a paz requer um mundo sem predadores, um mundo que não existe. Consequentemente, se nos estagnarmos com a guerra cinética, não criamos um ambiente sem predadores, então não conseguimos a paz. Em vez disso, criamos uma enorme janela de oportunidade para os predadores nos explorarem por meio de nossos sistemas de crenças em uma escala sem precedentes, porque eles não podem ser desafiados ou derrubados fisicamente. Um impasse força as pessoas a adotarem hierarquias de poder abstratas abusivas e exploradoras, cheias de corrupção, porque as pessoas perdem a opção de resolver suas disputas e estabelecer sua ordem de importância de maneira sem confiança e igualitária usando o poder físico. E se a sociedade tentar bifurcar a evolução da tecnologia de projeção de poder cinético em uma direção não nuclear, eles não vão resolver o paradoxo da projeção de poder cinético, eles apenas descobrirão outro caminho para a destruição mútua assegurada e se verão presos na mesma armadilha de prosperidade limitada em que já estamos, com as mesmas vulnerabilidades de segurança sistêmica. O máximo que pode ser obtido ao continuar no caminho cinético são vitórias menores contra nações fracas de forma assimétrica, não vitórias estratégicas contra pares. Como a sociedade pode escapar dessa armadilha? A natureza oferece uma ideia em chifres. Precisamos de uma tecnologia que nos permita continuar usando o poder físico como base para resolver nossas disputas, gerenciar nossos recursos e estabelecer nossa ordem de importância de maneira sem confiança e igualitária, enquanto ainda nos mantemos sistemicamente seguros, capacitando-nos a impor custos físicos severos aos nossos atacantes, mas precisamos de uma maneira de fazer isso que minimize ou elimine a necessidade de matar os de nossa própria espécie. Para realizar isso, precisamos de uma forma diferente de tecnologia de projeção de poder físico não cinético que nos permita engajar em competições de poder físico em escala global de maneira sem confiança e igualitária, mas não letal e não destrutiva. Deve ser uma tecnologia de projeção de poder que não se torne cada vez mais impraticável de ser usada à medida que as pessoas se tornam cada vez mais eficientes na projeção de poder físico e na imposição de custos físicos severos aos seus vizinhos. Essa nova forma de tecnologia de projeção de poder físico não deve ser tão eficiente a ponto de não ser praticamente útil, não importa o quanto tentemos torná-la eficiente. Usando esse novo tipo de tecnologia de projeção de poder não cinético, uma sociedade em um impasse cinético poderia continuar em seu caminho de evolução tecnológica sem se preocupar em atingir um limite cinético.
Enquanto mantém o impasse cinético, uma sociedade poderia continuar a buscar uma margem de prosperidade infinita para si mesma, maximizando o seu CA e minimizando o nosso BCRA. Isso permitiria que eles se mantivessem seguros contra invasões estrangeiras e exploração doméstica, tornando impossível justificar o custo físico de atacá-los ou explorá-los, não importa o quão eficiente eles tornem sua tecnologia de projeção de poder e quanto poder físico eles projetam. Aqui, encontramos uma ideia notável: o futuro da guerra estratégica em escala global talvez seja mais provável ser uma forma de guerra eletrônica do que uma forma de guerra cinética. Por quê? Pela simples razão de que a guerra cinética é literalmente um beco sem saída para a sociedade agrária. A sociedade poderia já ter se estagnado ao identificar um caminho cinético para a destruição mútua assegurada, onde as guerras não podem ser conclusivamente vencidas e as disputas não podem ser definitivamente resolvidas. Pode haver muito pouco a ganhar ao identificar mais um caminho cinético para a destruição mútua assegurada, onde as guerras continuam sendo irremediavelmente inconclusivas e as disputas continuam sendo impossíveis de serem resolvidas usando tecnologia cinética. E isso está assumindo que ainda é possível travar conflitos estratégicos com pares nucleares que não escalariam para o nível nuclear. Bifurcar o caminho evolutivo das táticas, técnicas e tecnologias de projeção de poder cinético para buscar opções não nucleares não mudará a direção dessa tendência de mais de 10.000 anos. A sociedade agrária ainda está avançando em direção a outra forma de impasse cinético, e isso está assumindo a ousada suposição de que ainda não chegamos lá. Em vez disso, o futuro da guerra parece ser uma forma não cinética de competição global de poder físico que pode continuar a evoluir na mesma direção que outras tecnologias de projeção de poder físico sem atingir um limite cinético em que se torne muito letal ou destrutivo para ser praticamente útil. O futuro da guerra parece ser o tipo de competição física que pode ser efetivamente vencida, para que nossas disputas de propriedade e política possam ser efetivamente resolvidas. Caso contrário, não é realmente o futuro da guerra, é apenas a continuação do mesmo impasse em que poderíamos estar agora. A chave para vencer guerras futuras parece ser encontrar o campo de batalha onde as batalhas ainda podem ser travadas e vencidas, não importa quão poderosas e eficientes as tecnologias de projeção de poder dos sapiens se tornem, e claramente isso é o ciberespaço. O campo de batalha futuro da guerra em escala nacional pode ser um campo de batalha eletrocibernético, onde as nações impõem custos físicos severos umas às outras eletronicamente, em vez de cineticamente. Esse conceito é mostrado na figura 58. Nesse futuro, as nações dependeriam cada vez mais de formas suaves de projeção de poder não cinético que envolvem cargas passando por resistores, em vez de depender exclusivamente de formas rígidas de guerra que envolvem forças deslocando massas. Claro que a guerra rígida ainda existiria, mas talvez principalmente para preservar o impasse cinético causado pelo paradoxo do poder cinético discutido na sessão anterior, ou seja, quanto mais eficientes as nações se tornam na projeção de poder cinético, menos eficiente ele se torna como tática de projeção de poder porque se torna muito perigoso de usar. Para simplificar, se os sapiens vão evoluir chifres para que possam continuar a se engajar em competições de poder global para resolver disputas de propriedade política e estabelecer uma ordem de importância de maneira sem confiança e igualitária, que não possa ser estagnada cineticamente, parece altamente provável que esses chifres sejam eletrônicos. A tecnologia de projeção de poder elétrico permitiria que uma população se mantivesse fisicamente segura contra predadores sistêmicos, enquanto o impasse cinético continuaria a mantê-los seguros contra invasores estrangeiros. A competição de poder elétrico resultante também preservaria uma maneira de resolver disputas, determinar quem controla os recursos e alcançar consenso sobre o estado legítimo de propriedade e cadeia de custódia de propriedade de maneira sem confiança, sem permissão e igualitária. 4.12.6 Nikola Tesla já previra que isso aconteceria eventualmente. Essa ideia não é nova, na verdade, tem mais de um século. Tesla previu algo assim em seu ensaio intitulado O Problema do Aumento da Energia Humana. Tesla previu o paradoxo da projeção de poder cinético em 1900. Ele já via o potencial para a projeção de poder cinético escalar a ponto de não ser mais útil como base para travar disputas físicas. Como um dos principais especialistas em eletricidade da época, ele também viu como a guerra eletrônica poderia um dia substituir a guerra cinética.
Ele previu que a sociedade atingiria um limite com suas tecnologias de projeção de poder cinético grandes e desajeitadas e seria forçada, por necessidade existencial, a evoluir em direção a uma guerra global de máquina contra máquina, em escala global, com humanos fora do processo. E ele viu tudo isso antes da invenção de carros, tanques, aviões, bombardeios aéreos, bombas nucleares e drones. Em suas palavras, qual é a próxima fase nessa evolução? Ainda não é a paz, de maneira alguma. A próxima mudança que deveria naturalmente resultar dos desenvolvimentos modernos deveria ser a diminuição contínua do número de indivíduos envolvidos em batalha. O aparato será de grande potência específica, mas apenas alguns indivíduos serão necessários para operá-lo. Essa evolução trará cada vez mais à proeminência uma máquina com o menor número possível de indivíduos como elemento de guerra, e a consequência absolutamente inevitável disso será o abandono de unidades grandes, desajeitadas, lentas e ingovernáveis. A maior velocidade possível e a máxima taxa de entrega de energia pelo aparato de guerra serão o principal objetivo. A perda de vidas se tornará cada vez menor e, finalmente, o número de indivíduos continuamente diminuindo, apenas máquinas se encontrarão em um concurso sem derramamento de sangue, as nações sendo meros espectadores interessados e ambiciosos. Quando essa condição feliz for realizada, a paz estará assegurada. Aqui podemos ver Tesla prevendo que as pessoas desenvolveriam tecnologias de projeção de poder capazes de projetar grande poder, mas que exigiriam menos operação humana direta. Essa afirmação é seguida por outra afirmação de que a paz assegurada não seria possível se essas tecnologias de projeção de poder causassem derramamento de sangue. Ele afirma que a paz assegurada só seria viável se essas máquinas de projeção de poder travassem batalhas umas contra as outras por meio de uma competição de energia. Caso contrário, as tecnologias de projeção de poder se tornariam muito selvagens e destrutivas. Sua previsão está alinhada ao que foi descrito nesta seção, que as nações se encontrariam em impasses cinéticos e não seriam capazes de alcançar a paz assegurada mutuamente até que encontrassem uma maneira de travar suas guerras de forma não cinética, de maneira que elimine derramamento de sangue e assegure mutuamente a preservação da vida humana, não importa quão poderosas elas se tornem. Não importa em que grau de perfeição as armas de fogo de disparo rápido, canhões de grande potência, projéteis explosivos, barcos torpedeiros ou outros instrumentos de guerra possam ser levados, não importa quão destrutivos possam ser feitos, essa condição nunca pode ser alcançada por meio de qualquer desenvolvimento desse tipo. Seu objetivo é matar e destruir. Para quebrar esse espírito feroz, uma partida radical deve ser feita, um princípio completamente novo deve ser introduzido, algo que nunca existiu antes na guerra, um princípio que forçará, inevitavelmente, a transformação da batalha em um mero espetáculo, um jogo, um concurso sem perda de sangue. Se combinarmos os conceitos principais fornecidos neste capítulo com as percepções de Tesla, obtemos o seguinte argumento: a maneira de assegurar uma paz duradoura entre as nações da sociedade agrária não é continuar construindo tecnologias de projeção de poder cinético cada vez mais eficientes, que fazem apenas pequenas vitórias e identificam novas maneiras de nos colocarmos em situações onde as guerras não podem ser vencidas porque são muito letais e destrutivas. Em vez disso, a maneira de assegurar uma paz duradoura entre as nações é dar às pessoas os meios para se engajarem em uma guerra pacífica, não cinética entre si. Nesse sentido, é razoável acreditar que as nações continuarão competindo entre si em competições de poder físico em escala global para resolver suas disputas e estabelecer sua ordem de importância de maneira sem confiança, sem permissão e igualitária, mas aprenderão a fazer isso de forma cada vez mais eletrônica em vez de cinética. Eles estenderão o campo de batalha para um novo domínio, onde as batalhas ainda podem ser vencidas, onde as pessoas ainda podem garantir fisicamente os recursos que valorizam. A chave para uma paz sustentável e segura contra predadores sistêmicos parece ser alguma forma de guerra eletrônica. Enquanto as competições de poder cinético levam à destruição mútua assegurada e a impasses que colocam a sociedade em uma situação vulnerável sistemicamente, explorável por hierarquias de poder abstratas, as competições de poder elétrico levam à preservação mutuamente assegurada. O poder elétrico torna possível resolver disputas, estabelecer autoridade de controle sobre recursos e alcançar consenso sobre o estado legítimo de propriedade e cadeia de custódia de propriedade de maneira sem confiança, sem permissão e igualitária, que não pode ser explorada por pessoas que possuem poder imaginário.
Tudo o que precisa ser feito para manter os recursos valiosos das pessoas, como informações, incluindo informações financeiras, fisicamente seguros contra invasões estrangeiras e corrupção interna, é manter o impasse cinético enquanto utiliza uma forma eletrônica de projeção de poder físico. Dessa forma, as pessoas podem impor custos físicos severos a todas as formas de ataque. As teorias de Einstein corroboram as teorias de Tesla. Einstein teorizou que a matéria é intercambiável com a energia. Se isso for verdade, então, em vez de lutar guerras atingindo pessoas com projéteis, deveríamos ser capazes de atingi-las com energia de maneira não cineticamente destrutiva e obter propriedades emergentes semelhantes. Neste caso, a propriedade emergente é a segurança física. 1 watt de potência física é 1 watt de potência física, independentemente de ser gerado usando forças deslocando massas ou cargas passando por resistores. Portanto, deve ser possível resolver conflitos físicos em escala global usando uma forma baseada em energia ou suave de competição de poder global, em vez de uma forma baseada em massa ou rígida de competição de poder global. A pergunta é: como? Tesla tentou uma resposta. Para alcançar esse resultado, os homens devem ser dispensados, a máquina deve lutar contra a máquina. Mas como realizar o que parece impossível? A resposta é bastante simples: produza uma máquina capaz de agir como se fosse parte de um ser humano, uma máquina que incorpore um princípio mais elevado que a capacite a desempenhar suas funções como se tivesse inteligência, experiência, julgamento, uma mente. Tesla fez essa previsão mais de 40 anos antes do primeiro computador operacional de propósito geral. Ele morreu 1 ano antes de ele ser construído e 2 anos antes da primeira detonação bem-sucedida de uma ogiva nuclear. Já admirado pela história como uma das maiores mentes científicas do mundo, essas previsões podem um dia tornar Tesla famoso também por ser um pensador estratégico militar. Ele basicamente previu que o software levaria à guerra suave e que uma paz duradoura poderia ser alcançada se a sociedade agrária encontrasse uma maneira de travar guerras tendo suas máquinas lutando contra outras máquinas usando grandes quantidades de energia, enquanto os humanos observavam ansiosamente à margem. Se assumirmos que as previsões de Tesla eventualmente se tornarão realidade, então a humanidade tem uma pergunta extremamente importante a responder o mais rápido possível, antes de atingir a próxima forma de destruição mútua assegurada não nuclear. Como seria uma competição de poder eletrônico em escala global, onde máquinas batalham com máquinas de maneira não letal, enquanto os humanos observam à margem? Em outras palavras, como seriam os chifres eletrônicos da sociedade agrária? Fim do capítulo 4. Observações sobre o audiobook e a versão impressa. As explicações relativas às diversas figuras apresentadas no livro foram mantidas na sequência do livro, para que possa ser posteriormente consultado na versão impressa, que pode ser adquirida em diversas livrarias online. As referências relativas às tabelas foram mantidas na sequência do livro, com exceção dos dados contidos, para que possa ser posteriormente consultado na versão impressa, que pode ser adquirida em diversas livrarias online. Agradeço por ter chegado até aqui. Se você ainda não fez, convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Considere também apoiar o canal com doações em satoshis. Os endereços estão na descrição do vídeo. Até o próximo capítulo.